A paz do Senhor, amados irmãos, aqueles que me estão ouvindo, aqueles que me estão vendo neste momento, eu vos saúdo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Orlando Marcos Schlenger e estou aqui hoje para poder compartilhar convosco a palavra de Deus. Mas antes que nós possamos ler, gostaria que todos nós orássemos. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso socorro e a nossa alegria, e na presença do Espírito Santo, eu venho para Ti, ó Pai, nesta hora, e quero entregar nas Tuas mãos este momento de compartilhar, meu Pai, a Tua palavra com o Teu povo, o povo que o Senhor Jesus morreu por ele, o povo que o Senhor o escolheu antes da fundação dos séculos. Pai, eu quero pedir neste momento a unção do Espírito Santo sobre mim, porque eu reconheço, Jesus, que sem Ti nada posso fazer. Eu quero pedir, meu Pai, a Tua direção. Senhor, eu me coloco à Tua disposição. Fale para mim, Senhor, a Tua palavra, para que eu possa transmitir, Senhor, ao Teu povo, porque o Teu povo precisa, porque o Teu povo, meu Pai, está esperando de ouvir, Senhor, a Tua voz. Então me use neste momento para glorificar, para exaltar o Teu nome neste lugar. No nome de Jesus eu oro e agradeço de agora para todo sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 1. Vamos ler 3 versículos. Ou seja, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos por seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o universo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à mão direita da majestade nas alturas. Amém. Queremos hoje compartilhar com os irmãos e com as irmãs o tema que diz: Jesus, o maior. Amados irmãos, a palavra do Senhor, quando nós lemos em Colossenses capítulo 1, nos versículos 15, 16, 17 e 18, ela nos mostra a supremacia de Cristo. Está escrito o seguinte, que Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus é antes de todas as coisas.
todas as coisas subsistem por Ele. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ora, isto revela para nós que Jesus Cristo é o maior. Jesus é incomparável. Não há nenhuma criatura que se pode comparar com Jesus, em termos de grandeza, em termos de importância. Não há nada que se pode comparar com o Senhor, porque Ele é Deus. Nós conseguimos perceber neste texto que só Jesus, de facto, é maior. A primeira coisa que nós devemos saber e lembrar é que Jesus é superior que os anjos. A Bíblia aqui, ela nos ensina em Hebreus, no capítulo 1, que Deus, ao longo dos tempos, Ele falou de várias maneiras. Uma das maneiras que Deus usou para falar com os homens foi através dos anjos. Nós vemos a aparição de anjos na vida de Abraão. Nós lembramos que Ló, ele foi socorrido com os anjos. Nós lembramos que Maria, ela foi comunicada que era mulher bendita através de anjos. Nós lembramos que os anjos, eles sempre apareceram. Mas nós devemos lembrar uma coisa que é essencial. Não são os anjos que devem ser adorados. Não são os anjos que devem ser adorados. Somente Jesus é que deve ser adorado. Porque quando nós lemos a palavra de Deus aqui, em Hebreus 1, no versículo 6, na parte B, nós encontramos que os anjos devem adorar a Jesus. No versículo 14 do capítulo 1, aqui de Hebreus, nós encontramos que os anjos são espíritos ministradores a favor dos que herdarão a salvação. Os anjos, amados irmãos, são inferiores em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é mais excelente do que os anjos. Jesus Cristo é portador de uma maior revelação do que toda a revelação de anjos. Nós devemos lembrar que Jesus, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Ou seja, Jesus foi feito homem com um propósito, que era para ele agir como um sumo sacerdote a favor dos pecadores. Mas devemos sempre lembrar, como a palavra de Deus diz aqui em Hebreus capítulo 1, que Jesus é o herdeiro e sustentador de todas as coisas. Ou seja, Jesus é o criador do mundo. Jesus é o sustentador do mundo. Cristo é a expressão exata de Deus. Ele reflete a glória de Deus. De Cristo emana a glória de Deus. Cristo é igual ao Pai na essência, em todas as suas qualidades e nos seus atributos. Jesus Cristo, ele é eterno. A história, amados irmãos, registra reis, homens famosos. Nós podemos nomear alguns: os faraós, os Césares, os Herodes. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, todos esses passaram.
hikuva hosi Yesu a nga ndlule kutani hinkwerhu hi fanele ku hi bayecha ka hosi Yesu, porque Jesus Cristo ele é eterno, ele é atemporal, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Altíssimo, é o Deus, ele é soberano, ele é o dono de todas as coisas. Portanto, ninguém deve ousar adorar um anjo, ninguém deve adorar imagem alguma. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que deve ser adorado. A segunda coisa que nós devemos lembrar e saber é que Jesus, ele é superior que os profetas. A palavra de Deus, ela nos mostra, tanto no Novo como no Velho Testamento, homens usados poderosamente por Deus, homens que comunicaram a mensagem de Deus, profetas. Nós podemos lembrar de um homem muito especial, Elias. Elias é aquele homem que orou 3 anos e meio, não choveu na terra. E depois ele orou e a chuva voltou. Elias era um homem agraciado. Também podemos lembrar de Eliseu, o profeta da dupla unção. Podemos ver Jeremias, podemos ver Isaías, homens ungidos por Deus. Deus usou estes homens com vários propósitos, cada um ao seu tempo, porque Deus é soberano para usar a quem Ele precisa no tempo certo. A Bíblia também fala de Moisés. Moisés, amados irmãos, foi um homem muito agraciado. Alguns concordam que Moisés é o maior de todos os profetas. Moisés, ele predisse eventos do futuro. A Bíblia diz que Moisés, ele foi servo na casa do Senhor, um servo fiel. Moisés, ele foi testemunha de muitas obras do Senhor. Moisés, ele teve a graça de levar o povo de Israel da terra do Egito para a terra de Canaã, até quando recebeu. Moisés foi um homem agraciado por Deus. Mas eu quero lembrar para você, meu irmão, profetas existiram, profetas existem hoje, mas não há um maior que Jesus Cristo. Jesus é o maior. Lembra-se que Moisés, em casa de Deus, ele estava a trabalhar, porque a casa foi construída por Jesus Cristo, que é o dono. Moisés é servo na casa do Senhor. Todos estes profetas são servos na casa do Senhor. O que Moisés escreveu, quem veio cumprir é Jesus Cristo. Você deve lembrar, amado irmão, minha irmã, que Jesus Cristo, ele tem a maior e completa revelação. Jesus Cristo, ele oferece o repouso eterno, o repouso espiritual. É a ele que devemos adorar. Hakuna mungwana lefana ukansela yena loko ingari hosi Yesu kuba inkulu atulesula inkwaso. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos prestar muita atenção. Deus nos chama através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem nós devemos adorar. Nós devemos ter muito cuidado. Nós não devemos adorar a homem algum. Não devemos adorar o homem por causa das suas obras. Nós temos que olhar profundamente para aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e que todo joelho se dobre perante Jesus, porque é Jesus que deve ser adorado. A terceira coisa que eu quero compartilhar consigo, meu irmão, e que o irmão deve saber, é que o sacerdócio de Jesus Cristo é superior que o sacerdócio arônico. Olha, a palavra de Deus, quando nós lemos em Êxodo e em Levítico, ela nos mostra muitas leis
ela nos mostra muitas regras, ela nos mostra muitas coisas que deviam ser feitas. E uma das coisas é que o povo devia, para ser perdoado os pecados, devia obedecer a um sacerdote que ofereceria pelo povo os sacrifícios. Amados irmãos, a lei dos sacrifícios foi criada no deserto. A lei foi criada porque Deus, ele viu o sofrimento do homem. Mas eu quero lembrar para você, meu irmão, que o sacerdócio de Arão, escolhido por Deus, era uma figura do sacerdócio celestial que seria oferecido por Cristo Jesus. Você deve lembrar comigo que nesse tempo, o sumo sacerdote, aquele que se apresentava anualmente no lugar santo dos santos, antes de lá chegar, ele devia oferecer sacrifícios primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Isso ele fazia anualmente, estes sacrifícios eram repetidos. Vamos lembrar que o sumo sacerdote, ele foi escolhido da linhagem de Arão, porque Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Os sacerdotes todos deviam sair da tribo de Levi. Os sacerdotes eram homens escolhidos. Eles deviam obedecer estes dois critérios. Primeiro, ser escolhidos dentre os homens, e depois ser escolhido por Deus. Ora, um sacerdote, ele não devia ter defeitos. Um sacerdote tinha que ser um homem aprovado. Amados irmãos, mas nós vamos lembrar que Jesus Cristo, ele obedeceu os critérios. Mas perceba bem, Jesus Cristo, ele era da tribo de Judá. Então nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que ele é chamado de sumo sacerdote? Sim, Jesus é o sumo sacerdote, não da linhagem arônica, mas ele foi escolhido segundo a ordem de Melquisedeque, rei da justiça. Jesus Cristo, ele é escolhido segundo a justiça divina, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus, ele é justo e justificador de todos os pecadores. Jesus Cristo, ele foi escolhido por Deus, ele veio do céu. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, Jesus Cristo, aquele que se fez carne, para ele poder sentir a dor do homem, para ele poder oferecer sacrifício único e permanente para toda a vida, para que o homem pudesse se chegar a Deus. Porque ele, Jesus Cristo, é o Rei dos Reis. Jesus Cristo, ele ofereceu um sacrifício no tabernáculo celestial perante a face de Deus Pai. O sacrifício que Jesus Cristo, ele ofereceu, aboliu todos os sacrifícios que foram oferecidos por todos aqueles que o fizeram desde o Sinai. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, que é impossível que o sangue de bodes, o sangue de carneiros, tire os pecados. Então, minha irmã, meu irmão, você que me está ouvindo nesta hora, eu sei que provavelmente você está passando de algum sofrimento. E eu quero lembrar para você: deixa, meu irmão, de ser banhado com sangue de animais. O sangue de animais não pode purificar a sua vida. O sangue de animais não pode dar a sorte que você precisa. O sangue de animais não pode fazer chegar a Deus. O sangue de animais não pode lavar os seus pecados. Porque esta é a palavra do Senhor. Há muitas pessoas que estão passando mal, com
quando estão doentes, quando estão desempregadas, quando passam de situações difíceis, as pessoas são levadas a ser banhadas com sangue de animais, misturado com folhas que foram tiradas em lugares imundos, em lugares de manta densa. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, larga esta prática, porque esta não é prática divina, porque o sacerdócio de Cristo Jesus é maior do que estes sangues todos que estão banhando a sua vida. Você precisa de aceitar a Jesus, precisa de aceitar o sacrifício único de Jesus Cristo, porque é o sangue de Jesus Cristo que tira o pecado, porque é o sangue de Jesus Cristo que vai fazer você ser aceitável diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma coisa pequena, se que a tingati, yamukela Yesu Cristo na munta, e que vai kuyimelile, fumela ngati ya Yesu lenga na matimba, fumela ngati ya Yesu le kutsulaka, fumela ngati ya Yesu le hanyisaka, fumela ngati ya Yesu le kukunyikeka kuhlula, loko utamela ngati ya Yesu, utahlula mademona, utahlula maloyi, utahlula desemprego, utahlula silo inkwaso, ikuva ngati le ina matimba, ihlula silo inkwaso. A quarta coisa que eu quero compartilhar consigo neste dia é que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Nós vamos lembrar aqui em Êxodo 24, nos versículos 3 a 8, o povo de Israel, ele fez uma aliança com Deus. A Bíblia nos revela que, depois de Moisés ter lido o livro da lei, foram oferecidos sacrifícios de animais para selar aquele concerto que o povo tinha com Deus. E quando este concerto fosse quebrado, devemos lembrar que a prática seria a repetição, ou seja, deviam ser oferecidos outros sacrifícios para que o novo concerto fosse feito diante de Deus. Eu lembro de um outro sacrifício, de uma outra aliança que Deus fez com Davi. Isso nós podemos ler no segundo livro de Samuel, capítulo 7, no versículo 12 ao versículo 17. Nesta aliança, Davi foi prometido um reino terreno. Davi devia edificar uma casa terrena, um templo. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Deus haveria de guardar aquela aliança para sempre que fez com Davi. No caso de Davi, errar, um dos filhos de Davi errar, Deus haveria de castigar a eles, como se um homem estivesse a educar o seu filho com vara. Estas foram alianças. Mas nós devemos lembrar o seguinte: Jesus, ele fez para nós um concerto maior para com o nosso Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que Jesus Cristo é o único mediador, aquele que pode levar o homem a se reconciliar com Deus. Porque Jesus Cristo não só exerceu a função dele de sumo sacerdote, como também ele foi oferecido como animal do sacrifício. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que não foi com sangue de animais, de carneiros, de bodes, de cabritos, que nós fomos libertos da nossa vã maneira de viver, mas sim com o sangue precioso de Cristo Jesus.
Jesus. E Jesus é comparado a um cordeiro, semelha a um cordeiro imaculado. O concerto de Jesus Cristo, ele foi selado com o sangue de Cristo. A nova aliança, ela é eterna, ela é permanente. Amados irmãos, com a nova aliança, nós somos dados a oportunidade de viver na casa celestial. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina aqui, em Isaías capítulo número 53, nos versículos 5, 10 e 12, que Jesus Cristo, ele foi castigado pelos nossos pecados. O castigo que veio sobre ele traz a paz a toda a humanidade. Ele não foi castigado pelos seus pecados, mas sim pelos pecados do povo. Esta nova aliança, ela foi efetuada no céu. Ela foi efetuada no tabernáculo celestial, no trono da graça de Deus, para mostrar a disposição de Deus de aniquilar o pecado. Porque Jesus Cristo, ele pagou a penalidade de todo o pecado que nós podemos cometer. Portanto, a nova aliança feita por Jesus Cristo, ela é suficiente para todos nós. Amados irmãos, eu quero lembrar para você que Jesus Cristo, ele é o maior. Jesus Cristo é maior que Abraão. Jesus Cristo, conforme a palavra do Senhor, ela diz, aqui em João 8, versículo 58, ele é o eu sou. Porque ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é maior que Jacó. Ele é maior que todas as fontes de água. Porque Jesus Cristo, ele é a água da vida. Jesus Cristo, ele é a fonte de água viva. Aquele que beber desta água vai saltar para a vida eterna. Jesus Cristo é maior. Havia um elemento no templo que era muito considerado: a arca. Nós lembramos que o sacerdote Eli, quando ele soube que a arca foi levada, ele caiu, porque a arca simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. E uma das esposas de um dos seus filhos, a palavra de Deus nos diz que, enquanto ela ia dando parto, e porque sabia que de facto a arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus, ela caiu, ela morreu naquele dia, porque a arca era de muita importância para eles naquele tempo. Amados irmãos, o que eu quero lembrar é que todos esses instrumentos, eles não são maiores que Jesus. Jesus é maior do que a arca. E eu quero lembrar para você, os judeus, eles começaram a perseguir a Jesus, porque Jesus disse assim: eu destruirei esse templo em 3 dias, o reconstituirei. O que eles pensaram? Porque eles já tinham a história da destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. O templo havia sido reconstituído através das mãos de Esdras, Neemias e outros. Eles começaram a ficar turbados nos seus corações e começaram a perseguir a Jesus. Mas eu quero lembrar, o que Jesus estava falando não era daquele templo terreno, porque Jesus é maior do que o templo. Jesus Cristo
Cristo é a própria glória. Jesus Cristo é maior do que a glória do templo, porque Ele é a própria glória. O que nós devemos saber, amados, é que Jesus Cristo, Ele é o maior de todas as coisas. Ele é maior que toda a religião. Jesus é o maior que todos os nomes. E eu sei, amados, que há pessoas que confiam em homens, que acham que homens podem lhes proteger. Há pessoas que confiam no Mongoi. Há pessoas que confiam no Anticrisa. Há pessoas que confiam numa Tumela Garagem. Há pessoas que confiam em vários nomes, em Tumbuluquari. Há vários nomes que existem. Mas eu quero dizer para você, estes nomes todos devem sim dobrar os seus joelhos. Vabaeja, Carrocieso, e Cubaieso Cristo, Inculo Camarito, Inquaulau. Jesus é maior que todos os teus problemas. Jesus é maior que todas as tempestades. Jesus é maior que tudo que possa vir na sua vida. Por isso você precisa de confiar em Jesus Cristo na sua vida. Um gapumele, nessa cupio é uma vida mais famoso. Porque estes nomes não podem levar você para o céu. Somente Jesus Cristo, Ele pode levar você para o céu. Porque Ele tem um nome que está acima de todos os outros nomes. Arconavito, Leri Anisaka, Leri Ponisaka, Lokingar Vitora Yesu, Ikona, Vitlenga Ketiwa, Handika Vitoler, a Vitoler Reta, e Kulongo Fusnene. Eu já ouvi pessoas aqui em Moçambique dizendo que nós, os africanos, temos que procurar formas de adorar ao mesmo Jesus na nossa maneira africana. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, não há outra forma não. A forma é Jesus. Jesus é o único, é aquele que pode nos levar para o Pai, porque Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vale a pena e leva quemba na sua manhã. Só Jesus Cristo é o caminho, é Ele que vai nos levar para o Pai. Então nós precisamos de aceitar a Jesus. Quando aparecer os problemas, devemos saber que vamos entregar a Ele. Ele é superior do que os nossos problemas. Lembra-se, meu irmão, houveram profetas, Elias, a Antulile, a Calutakaona, Moisés fez isso, Josué fez isso. Mas eu quero lembrar para você, esse Jesus de que eu estou falando, Ele andou acima das águas, Ele andou acima de todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Eu quero lembrar, Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro, para ele sair daquele sepulcro, foi necessário que alguém retirasse a pedra. Mas quando chegou a vez de Jesus, ninguém foi retirar a pedra. Jesus, Ele saiu, porque é o Rei eterno, é aquele que está acima de todas as coisas. Então não aceite que a sua vida seja destruída aqui nesta terra por causa de coisas deste mundo. Aceita Jesus, o Amelela Caiena, Tia Caieso, porque Jesus é maior do que o teu problema, maior do que o teu desemprego, maior do que o teu lar. Jesus é grande, maior do que o teu presidente. Jesus é grande, Jesus é o maior de todos os tempos. Angakona mwana ndafanaka na Yesu, yena Yesu mkutsuni, yena Yesu mwanyisi. Jesus é a própria vida, Jesus é o pão da vida. Loko ija Yesu Cristo, itakuma utome, ilakuma Erike. Avitra oserkensiwe. Ndanza kukensa, makwero kuvonga nditwa, eka segura na mundla. O que eu espero de você, meu irmão e minha irmã, é que nunca mais volte a adorar coisas. Adore somente a Jesus que é maior. Eu estou orando consigo nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu estou orando, meu Pai, a favor desta pessoa, meu Pai, que me estava escutando neste dia. Eu quero pedir, meu Pai, uma bênção especial sobre a sua vida. Osimo kumbe sos, vai tiva makale osi, aí vai kakamashweni kawena, e wena mutsemo atimaka enquatro. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está vendo, meu Pai, o sofrimento que
está essa pessoa, meu Pai, a atravessar na vida. Mas eu confio no teu sangue, Jesus. Eu confio em ti, meu Pai. Então, Senhor, olha que para esta pessoa nesta hora, e liberte a ela, Senhor, que o teu Espírito Santo possa lhe dirigir, que o teu Espírito Santo possa lhe comandar, e que vai nos quembo ou sete insano. Me convida a Jehová, ni como ele só com os quembo, e não vai nem que mentiro, leva vai fumalaca, e não vai chunsaca, leva vai pôr o emetemona, e não vai nas quembo vai nem que kusaka, leva osso vai ganhar no etimaca. Ili wena Jehova kuleketaka aminchango inkwele ngaohloka ikuba wena unkulo ayenhle nkathi maka inkwathu ikuba wena unkulo ayenhle nkasulo inkwaso Senhor constitua a vida deste irmão, a vida deste irmão. O Senhor conhece a sua angústia, o Senhor conhece o seu sofrimento. Jesus, tu que és o maior do que este problema que pode ser apresentado, Pai, vai ao encontro desta pessoa. Senhor, realiza a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, é agradável, é santa. Pai, seja com esta pessoa, seja com teu filho, Senhor, socorra aqueles, meu Pai, que estão clamando nesta hora diante de ti, porque tu, Pai, és Deus. No nome de Jesus, eu oro e agradeço de agora para todo sempre. Amém.